Boa tarde, meu nome é Pedro Silva Veríssimo, tenho 14 anos, sou natural de Santo André e hoje eu vou apresentar a história do basquete, mais especificamente a história década por década da maior liga de basquete do mundo, a NBA. O basquete se iniciou em 1891 por James Naismith, um professor de educação física canadense. Ele criou o basquete como uma opção de esporte menos agressivo do que o mais famoso na época, que era o futebol americano. Também dos incentivos para a criação do basquete foi as questões climáticas. No inverno não se poderia praticar esportes fora de um lugar fechado, então o esporte intenso em um lugar fechado era uma grande opção para atletas continuarem bem fisicamente. Os primeiros passos do basquete. De 1891 até 1936, o basquete era um jogo amador com diversas ligas amadoras por todo o norte, América do Norte. Em 36, se tornou um esporte olímpico. Em 76, o esporte olímpico feminino. A NBA. A NBA foi fundada em 1946. A ABA, que era uma liga alternativa à NBA, foi criada em 1967. As duas ligas disputavam o lugar de liga principal dos Estados Unidos. E na década de 70, elas viriam a se juntar ou haver uma unificação. A NBA, desde seus primórdios dos anos 50, sempre foi um imã de atletas do mundo todo. Independente da sua nacionalidade, você era bem-vindo na NBA, e a NBA chamava todos os jogadores de todos os países do mundo. A curiosidade é que a NBA significa National Basketball Association. A NBA foi criada em 46, porém as primeiras mudanças significativas foram na década de 60. Fim da segregação racial na NBA, incentivada por Earl Lloyd. Earl Lloyd foi o primeiro negro a jogar pela NBA. Ele jogou em 1955. Porém, a segregação racial teria acabado de vez na década de 60, com grandes estrelas e a maioria delas sendo negras na NBA e sendo aceitadas pelo público. A expansão da liga. A liga se expandiu muito mais além do leste, que era o principal foco de times onde se situava. Eles se expandiram e criaram mais de 10 equipes durante esse período. A dominância dos Celtics. O Boston Celtics foi um time completamente dominante nessa década. De 59 a 68, eles ganharam todos os títulos seguidamente. Nesse total de década de 50 e 60, ganharam 11 títulos seguidos. Foi uma grande hegemonia e a primeira da NBA. Aumento de popularidade. Nos primeiros anos da NBA, a popularidade dela não era tão grande e significativa nos Estados Unidos, por ser um esporte secundário ao futebol americano. Porém, a década de 60 veio com grandes estrelas como Bill Russell, Wilt Chamberlain, que chamaram muito a liga, chamaram muita atenção e popularidade. Nos anos 70, a disputa e unificação da ABA com a NBA. Como já citado antes, a NBA e a ABA foram duas ligas norte-americanas que disputavam a atenção, e aí as duas se unificaram em 76. A popularização do All-Star Game. O All-Star Game é um jogo beneficente que apoia várias causas, que junta todas as estrelas da liga para um jogo recreativo e que tem muita audiência. Na década de 70, esses jogos foram completamente aumentados e a popularidade deles bateu no teto, mesmo eles se situando desde o início da liga. Julius Erving, o inventor da enterrada. A enterrada no esporte do basquete sempre foi um artifício muito utilizado. Julius Erving foi um dos grandes inventores da enterrada atlética, com várias acrobacias no ar. Ele foi o grande pai da enterrada e, para muitos, o maior nesse quesito. Início da rivalidade Celtics e Lakers. A rivalidade Celtics e Lakers é a maior da NBA até hoje. Os dois times, juntos, têm mais de 30 títulos. E os primeiros embates foram na década de 70. A curiosidade é que em 79 os Seattle Supersonics ganharam seu primeiro e único título. Isso é importante porque os Seattle Supersonics é a única equipe da NBA que é extinta. Eles trocaram de cidade, trocaram de escudo, logo, torcedores, tudo acabou em Seattle e foi tudo para Oklahoma. Isso foi inédito. Década de 80. A disputa entre Celtics e Lakers trouxe à tona de novo a popularidade da NBA e foi o que mais incentivou a audiência nesse período. Início dos Bad vs Detroit. Os Bad vs Detroit foram uma equipe completamente suja. O jogo deles era baseado em faltas e abusar das leis da NBA a favor deles, batendo nos adversários e os agredindo de forma física. Isso foi um jogo sujo, porém
muito funcional. Eles ganharam 3 títulos durante esse período. A chegada de Michael Jordan na liga. Michael Jordan, para muitos, é o maior da história do esporte. E ele chegou na liga em 84, como calouro do ano e terceira escolha do draft. Ele era muito diferenciado na faculdade e quando chegou à liga provou que ele realmente era o que se esperava. Integração de estrangeiros na liga. Desde 51 já tinha registro de estrangeiros na NBA, porém a popularização disso foi nos anos 80, com grandes estrelas como Hakeem Olajuwon e Drazen Petrovic, que foram lendas da NBA sendo de outros países, europeus, africanos e sul-americanos. A curiosidade é que em 1984, o Oscar Schmidt, lenda da seleção brasileira, maior pontuador da história das Olimpíadas e grande lenda do basquetebol italiano, foi selecionado para jogar na NBA pelo New Jersey Nets da época. Ele não quis jogar na NBA por conta que atletas que jogavam na NBA na época não poderiam representar seus países em nenhuma competição, como Olimpíadas e Pan-Americano. Então ele decidiu continuar na Itália e jogar pelo Brasil. Década de 90 na NBA. Michael Jordan, que tinha entrado na década anterior, acabou desabrochando, vencendo 6 títulos nesse período em 6 finais. Ele venceu as 6. Ele e o Chicago Bulls dominaram esse período enquanto ele estava presente. Dream Team Olímpico de 92. O Dream Team Olímpico de 92 foi um grande time formado por diversas estrelas americanas para jogar a Olimpíada de 92, que acabou com os Estados Unidos campeão e foi a junção de Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan, os 3 grandes da liga nos últimos anos. Aumento de popularidade. Michael Jordan trouxe a popularidade da NBA para cima de uma forma nunca antes vista. Ele incentivava toda uma popularidade na questão urbana e na questão social. Ele impactava de forma positiva em todas essas áreas. Aposentadoria de 2 anos de Michael Jordan. Pelo falecimento de seu pai, Michael Jordan acabou se aposentando cedo do basquete por conta que o sonho do pai dele era que ele fosse jogador de beisebol. Então ele decidiu desistir da carreira de basquete e ir para o beisebol profissional dos Estados Unidos, em homenagem ao pai dele, que foi morto a uma tentativa de assalto. Draft de 96. O draft de 96 traria à liga Kobe Bryant, que seria a próxima grande estrela. Traria na liga também Allen Iverson, que foi o melhor jogador da liga em 2002, e trouxe um monte de estrelas da liga, para muitos o maior draft da história. Anos 2000 na NBA. No ano de 2000, ocorreu o maior dunk contest da história, que é o campeonato de enterradas do All-Star Game, muito liderado por Vince Carter. Ele revolucionou a forma de enterrar nos anos modernos, e ele venceu e trouxe a popularidade do All-Star Game muito para cima. Lakers é a maior dupla da história. Para muitos, a maior dupla da história do basquete foi Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Os dois pelo Lakers ganharam 3 títulos seguidos de 2000, 2001 e 2002. Os dois foram melhores do campeonato em todos esses anos, 2 vezes o Shaquille O'Neal e 1 vez o Kobe Bryant. Essa dupla para muitos é a maior até hoje. Ascensão de San Antonio Spurs. Os Spurs já haviam ganhado um título na década de 90, porém ganharam mais 4 durante esse período de 2010, de 2000 a 2010. Chegada de LeBron James na liga. LeBron James, para muitos, é o único que bate de frente com Jordan na discussão de maior da história. Ele chega na liga em 2003 pelo Cleveland Cavaliers. Aposentadoria definitiva de Michael Jordan. Em 99, Michael Jordan também se aposenta, mas volta à liga nos anos 2000. E em 2003, de fato, ele se aposenta de vez jogando pelo Washington Wizards. A curiosidade é que no final da década, mais especificamente em 2009, Stephen Curry chegaria à liga sem muitos holofotes, porém, nos anos seguintes ele revolucionaria a forma de jogar basquete. Anos 2000 na NBA. Super time do Miami Heat. Foi um time criado na década como um dos maiores trios da história. O LeBron James, que havia entrado na liga pelo Cleveland, ali iria para Miami, por meio do mercado de transferências. Ele, junto de Dwayne Wade e Chris Bosh, fizeram um dos maiores trios da história que ganharam 2 títulos seguidos, 2012 e 2013. Dirk Nowitzki e Dallas batendo no Heat nas finais. Em 2011, esse trio do Heat já havia sido formado, e um time azarão, Dallas Mavericks, acabou vencendo eles nas finais. Isso foi super surpreendente a todos e levou o primeiro título para casa. Dinastia do Golden State Warriors foi simplesmente a maior dinastia dos anos 2010 na NBA, na era moderna. Ganharam o campeonato de 2014, 15,
17, 18 e 19 chegaram até as finais também. Stephen Curry revolucionando o arremesso de 3 pontos. Isso junta com a dinastia dos Warriors, porque o Curry foi o líder desse time durante 15 temporadas e ele revolucionou o esporte. A bola de 3 foi completamente popularizada pelo Curry. Ele é o maior arremessador de 3 pontos da história, em números e até em simbologia. A redenção de LeBron James em Cleveland, ganhando um título em 2016. LeBron James veio à liga em 2003 pelo Cleveland. Porém, em 2010, ele vai para o Miami Heat e sai de Cleveland como vilão. Queimavam as camisetas dele e faziam de tudo para esquecer ele. Em 2014 ele volta e em 2016 ele vence um título, primeiro título da história de Cleveland, se tornando um grande herói. Kawhi Leonard de Toronto tirando a coroa dos Warriors. No ano de 2019, o Toronto Raptors venceu o Golden State Warriors nas finais. Isso foi uma grande zebra porque o Toronto Raptors tinha passado de confrontos passados por muita sorte e por muita obra do destino. Chegaram às finais desacreditados, porém venceram o Golden State Warriors numa série inédita e um título inédito para Toronto. 2020, a bolha na Disney. Em 2020, ocorreu a pandemia do Covid-19 e para que os atletas não parassem e tivessem seu físico interrompido e ficassem completamente fora de forma, a NBA decidiu pegar o espaço Disney de Orlando e transformar em um complexo de basquete imenso, a bolha da NBA. A bolha da NBA foi um campeonato feito na Disney, como eu já disse, e todos os jogadores foram completamente isolados da família e mundo externo. Viveram lá por meses até que o campeonato se fechasse. O grande campeão desse ano foi o Los Angeles Lakers. Porém, para muitos, esse campeonato não deveria valer pelas questões psicológicas colocadas nos atletas, de ficar longe da família, de ter entes queridos doentes e de não ter um convívio de dia a dia. Para muitos, esse é um campeonato que não deveria contar, mas ele conta como um campeonato. Meu nome é Pedro Silva Veríssimo, obrigado por ter presenciado o trabalho. É isso.